fazer, cara. Vamos continuar, não é para parar de comer não, tá? Mas agora da filmagem o pessoal fica mais tímido. Vamos pra longe. Tem várias coisas que eu Eu lembrei que eu não sou obrigada a passar frio, porque você fica embaixo do ar. Gente, olha só, vamos seguir a ideia do companheiro ali, a gente pega um guarda. Bota os biscoitos, mas aí fica meio longo. Ele é uma mentirinha. A gente pode trazer para Só que essa vai ficar de fora. Pô, cara, isso aí eu acho que eu vou começar no meu almoço. Entendeu? Porque eu normalmente é um dia que eu almoço mais tarde. Mas o negócio tá ficando bom aqui, cara. Vou participar também. Também posso livre. Não, a pena é que eu não bebo café, né? Eu só bebo bebidas assim mais sérias. Vinho e cerveja. É que eu falei, cara. Eu bebo mais nada por café. Deixa um negócio mais Eu não bebo café. Lá nos 20 e poucos anos, eu parei de fumar, eu parei de beber café e também. Ele não me perguntou, professor, você bebe? Eu bebo, claro. Não, eu faço estilado. Aí eu virei pra ele assim, claro, você acha que eu conseguiria dar aula pra você só? Aí ele ficou com uma cara, ele até hoje eu acho que ele não sabe se eu bebo ou se eu não bebo. Fica aí, né? Então, vamos continuar. Então, eu queria retomar essa questão das amas, né? Assim. Só que o professor falando de lugar de fala, eu lembro que tinha destacado aqui alguma coisa que eu achei assim. Quando ele riu, ele boa Pode falar. Assim, na epígrafe, né, ele assim, se estavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para a gente, né, me remeteu à expressão mulher que fala, né? E aí eu coloquei lá, onde eu me encontro, das pessoas com deficiência visual, e aí não é só para esse grupo, né? A maioria dos grupos, pessoas com alguma deficiência usam com muita frequência o lema nada sobre mim sem mim. Né? Porque por maior que seja boa vontade, se esse eu, essa pessoa não estiver inserida no processo, não vai ser significativo, geralmente não vai atingir o objetivo. Né? Vai estudar de fora. Aí nessa pergunta assim, agora aqui para nós, quem teve culpa? Aquela neguinha atrevida. Ou seja, ao normatizar tal comportamento dos outros, assumimos a responsabilidade pelas agressões sofridas e culpabilizando a vítima. Eu falei culpabilizar, e aí eu lembrei que eu tinha escrito, foi logo no início, que eu pensei. Aquela neguinha que foi lá reclamar, a gente estava homenageando, né? Porque assim, perdemos essa chance, a gente estava no lugar. E eu penso assim, quando a pessoa quer contribuir, o outro nega aquela contribuição, você fala assim, então você vai continuar nisso aí, você não vai achar efeito. Mas então, acho que essa ideia de lugar de fala tem uma confusão, por isso que a própria Jamila até já falou isso, né? Que mal entendido, que isso não quer dizer que a pessoa branca não possa ser na escala, mas tem que ver de onde você fala, que é isso. Tem um episódio que eu percebo muito com a questão LGBT, né? Como pessoas héteros vêm julgar uma coisa que eu estou sentindo. Você só é gay, você só sabe o que é ser gay sendo gay, você só sabe o que é ser negro sendo negro, enfim, e assim por diante. Mas eu lembrei também uma vez num episódio que um tempo atrás teve um movimento aí que depois não foi para frente, de fazer uma associação matemática. Foi para ver que depois teve uma briga da SBM com a SBM, por culpa da SBM, assim, uma articulação, uma associação matemática dos países de língua portuguesa. E aí teve uma reunião que veio representante de Portugal, veio representante de Angola, de Cabo Verde e Moçambique, para começar a falar sobre isso.
E aí começou uma discussão de qual era o nome qual seria o nome da organização. Aí no final ficou assim, Espaço Matemático em Língua Portuguesa. Mas a primeira ideia, a primeira proposta é que seria Espaço Matemático Lusófono. E aí os africanos, os representantes africanos, falaram que não estavam à vontade e eles sugeriram que fosse em língua portuguesa. Aí eu não entendo por quê, mas eu não tenho que entender. Aí é que tá, eu não tenho que entender, eu tenho que concordar. E o pior, não tem que exigir que ele me explique. Exatamente. Se eu não estou me sentindo bem com isso, então... Mas essa questão do lugar de fala, né, eu percebo que as pessoas usam muito isso para desvalidar alguma opinião ou o discurso das pessoas que não são daquele meio também. E que na verdade não é essa a ideia do lugar de fala. É você entender que eu estou falando sobre o dedo no meu lugar, assim, como homem branco. Tem uma confusão também que todo mundo tem seu lugar de fala. É isso, exatamente. Todo mundo tem seu lugar de fala. É você entender a partir do discurso dele o que ele está falando, da onde ele está falando. E normalmente não é isso que usa, assim. Caiu no uso seguinte, eu não tenho lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Só que a sua fala não é a partir. Você pode não estar naquele lugar. Naquele lugar. Você está no seu lugar falando sobre aquilo. E aí é óbvio que a gente tem que, né? Isso. Eu tô na frente. Não, estou fudendo. Isso era uma coisa que a gente discutia muito dentro dos grupos de pesquisa e inclusão, que é tipo, você enquanto professor vê alunos surdos, mas não surdos, professor de alunos autistas, mas não neurodivergente. Qual é o seu lugar, especialmente enquanto pesquisa, né? Porque você também que, para não ter esse papel do pesquisador olhando de fora, analisando como se você estivesse num zoológico olhando as pessoas, e isso naquela época, sei lá, 5 anos atrás, foi uma coisa que eu discuti exaustivamente com os meus orientadores, tipo, então como é que a gente pode tornar a pesquisa amigável e não só sobre inclusão, mas inclusiva aos participantes da pesquisa. Então, assim, mas eu acho que é um tipo de discurso que ele é muito facilmente apropriado de forma superficial se você quer desapropriar outra pessoa. Então, eu acho essa uma questão muito delicada. Inclusive, eu ainda fico muito essa questão de que você tem no seu lugar, você pode falar de outros assuntos, desde que você não esteja assumindo aquilo como se fosse seu. E é muito difícil você saber o limite. Tipo, onde é que eu tô com... Eu sempre prefiro chutar pra menos, assim, fica mais quieto, porque silêncio é Ele tá tirando aos poucos. Exatamente, eu ainda acho isso muito complicado. Mas essa dificuldade, eu acho que tá ligada ao que a Cida Bento chama de fragilidade branca. Não só ela chama, mas ela em particular fala. A Cida Bento fala nisso, mas eu acredito que outros também falam, tá? Mas eu li no livro dela sobre a fragilidade branca, né? E ela, porque muita gente inclusive deixa de falar, diz assim, não, mas eu não tenho a ver com isso, isso é um problema dos negros. E se eu falo, o fato acontece. Eu, na educação matemática de racista, já teve isso de chegar a mim, um estudante de para dizer assim, por que você vai para aquele projeto, um bando de branco, criado por um bando de branco? Tipo, e tá certa a pessoa tem a queixa é legítima, né? Mas muitas vezes o que o branco faz? O branco diz assim, putz, eu tô aqui tentando ajudar e estão me jogando pedra. Cara, a gente não tá aqui pra ser amado, né? Quando você vai dentro, você tá aqui pra lutar, vai receber pedra, óbvio que vai. E aí ela fala da fragilidade branca justamente como isso de, falou, então também eu não faço mais nada, vou ficar quietinho com aquilo. Como se fosse uma benevolência. O que o Vitor falou é que só tem um professor, por exemplo, só tem um professor negro. Se não for o Vitor ou outros professores brancos abrirem espaço para isso, onde isso vai chegar na voz? E aquele negócio que a gente falou na última aula também, que às vezes o cara que é negro ele também não está afim de toda hora só falar sobre isso, né? E isso é demandado dele o tempo todo. Isso é cansativo. E é um dos indícios daquele artigo lá que fala de as evidências da branquitude nas escolas, na educação, essa questão de pedir ao representante negro sempre que se manifeste como representante. Isso é uma das evidências da branquitude. Sim. Depois a gente vai discutir acidamente, com certeza, falar mais sobre essa ideia de branquitude, que é isso, tudo recai sobre o mesmo.
branco está sempre isento. Até quando se discute racismo, assim, o racismo é uma invenção do branco, né? A discussão até acadêmica muitas vezes recai no negro. A Bárbara Carini, ela estava falando outro dia, ela falou da política de cotas, né? E ela falou, anos depois da política de cotas, a gente entrava numa turma de medicina e você olhava para a turma e era todo mundo branco. E aí ela falou, aí tivemos que fazer conselhos de esqueci o nome agora. E ela falou, e aí as pessoas começaram a colocar como se a gente definisse quem é branco e quem não é branco, quem é preto e quem não é preto, na verdade, né? E aí ela falando sobre isso, assim, tipo, agora vocês também definem quem pode e quem não pode, né? E aí ela falou isso assim, cara, a gente não está aqui para definir, isso é posto na sociedade, assim. Se você olhar a sociedade, você sabe quem é e quem não é. A gente está aqui justamente porque a branquitude quis burlar esse tipo de coisa e começar a acender como se fosse... Já teve caso aqui na PJ de gente que escreveu cota e que foi vinculado depois de escrever o final. É que eu lembro que teve uns anos atrás um caso muito famoso que eram gêmeos e que pelo tipo de... Lembra disso? Não foi aqui no IEM não, mas foi em alguma outra... algum outro polo, mas foi aqui na PJ, que eram gêmeos que por causa da luz na carteira de identidade, um foi aprovado pela Comissão da Verdade, que chama? Não, A Comissão da Verdade é da ditadura. Hétero identificação. Tem mais mas que aí julgou, tipo, que um podia ter se matriculado e o outro não, aí deu uma confusão, se eram os dois, se era nenhum. Eu lembro que esse caso foi muito louco. Cota social, eu ainda aceito, mas cota racial. Nossa, Mas igualdade, nossa senhora. Para que a cota em pós-graduação se todo mundo já conseguiu terminar o mestrado, então todo mundo tem a mesma chance de entrar no doutorado? Essa eu ouvi também aqui dentro. Eu também. Eu ouvi quando a gente aprovou cota racial no temático, né? Teve no final é aprovado por unanimidade, né? Porque as pessoas têm coragem de votar contra. Mas É o politicamente correto, né? Tem que servir para alguma coisa. Não, ninguém tem coragem de chegar lá para botar seu nome na ata lá contra. Exatamente. Que bom. Ainda existe vergonha. Então, mas voltando a essa questão da AMA, também aproveitando a falar das músicas. Eu coloquei aqui essas músicas da... Primeiro, eu tenho algumas, eu gosto muito de música, como eu já falei várias vezes, e tem alguns músicos assim que ficam um pouco no lugar de divindade para mim, falando sério. Clementina Jesus, Elda Soares e Clara Nunes estão entre essas. Eu meio que santifico, assim, eu tenho uma... Tem um altarzinho assim, Unidade. É um pouco isso, assim. Essas três estão nesse grupo, assim. E essa... Sônia Guadelada também. Também. Essa eu conheci bastante. A Elza eu conheci lá, na época que ela ia buscar um Garrincha na esquina lá no MEC, ele estava bebendo cachaça, ela ia dando porrada ali. Conheci no antigo, né? Mas essa música eu coloquei. Foi desse eu coloquei, né? Pra que discutir com Madame. Então, essa música é isso que eu vejo as mulheres da minha família nessa música. Aquilo ali para que discutir com Madame é as minhas tias. Minhas tias e tias avós, que eram as madames, né, que falavam desse lugar. Teve quando eu voltei quando eu voltei do doutorado, que foi em 2003, e aí eu estava montando minha casa, não sei o quê, e aí eu contratei uma moça para trabalhar lá em casa, né? E aí teve um dia, depois disso eu parei de falar, né, com as minhas tias por um episódio que eu posso até contar também. Que um episódio de racismo explícito, que para mim foi a gota d'água. Enfim, são coisas difíceis de contar. Mas aí teve um dia que elas foram, assim, eu tinha voltado para o Brasil, elas foram tipo, conhecendo, fazendo um lanche. Aí elas perguntaram quanto eu estava pagando para a empregada, eu falei o valor e elas acharam alto esse valor. Só que a questão eu acho que essas coisas são importantes a gente. Eu quero até escrever um dia isso, eu só não escrevi porque
eu não acho um tom, eu não sei um tom que não seja autoindulgência para escrever, que não seja assim. Mas elas falaram que assim, você não pode pagar alto para a empregada, não é porque é um dinheiro que vai me fazer falta, é porque ela vai se achar no direito, ela vai se sentir gente. Você vai dar dignidade àquela pessoa, você não pode dar dignidade, elas não usavam essa palavra. Mas é isso, ela vai se sentir, sabe, assim, falando isso. Enfim, não era isso que eu ia contar, isso está dentro de uma história de família, né, assim. Mas essa questão da relação da relação da empregada doméstica, né, que ela fala aqui da ama de leite, etc. Quando eu era criança na casa da minha avó, tinha 2 empregadas, na verdade eram mãe e filha, então que moravam na casa. E a minha avó não era uma família rica, era uma família de classe média de Tijuca, não era uma família, então, como isso até que era uma relação escravocrata, porque principalmente a mãe, a mulher mais velha, que se chamava Rosa, era uma pessoa que não tinha autonomia, ela não era escrava legalmente, mas ela morava na casa, ela não tinha autonomia nenhuma, ela era analfabeta sobre a própria vida, assim. Mas eu queria, acho que é importante para a gente pensar nessas relações e do mito da democracia racial, e também aquela ideia do homem cordial, né, que está associado com a desigualdade social. O brasileiro é cordial, o brasileiro é amigável, mas dentro desse cordial tem uma violência extrema, né, assim. E a minha avó era reconhecida entre as pessoas, as irmãs dela, que tinha muitas irmãs, né, assim, todas eram essas madames, entre as pessoas do meio social, como uma pessoa boa, uma pessoa que tratava bem as empregadas. E ela mesmo, em relação às outras. Mas quem quer se tratar bem a empregada? Essas pessoas, que era a Rosa e a Leila, que eram mãe e filha, a gente morava numa casa, na Tijuca, ali perto do Maracanã, na verdade, perto do Colégio Militar ali, assim. Na rua chamava Paula Souza, uma rua, sabe qual é? Eu sei. E as tias todas, todas as tijucanas. Estudando também é uma classe a ser estudada. Acho que é continuação da loja de Mesquita, né? Essa rua Paula Souza. Aquela rua que tem ali, assim. Tem uma lareira, É bem bonitinha a rua, tem mais árvores no meio, é bem, enfim. E aí era uma casa antiga, né? E elas duas moravam num barraco de madeira no quintal, que era de madeira, não era de alvenaria. E o quintal era assim, o lugar onde elas dormiam era num canto, era um quintal grande, assim, que era casa antiga, né? Assim, não era uma casa chique, não, mas era uma casa, aquelas casas antigas que tinha quintal grande, não sei o quê. Era para acomodar a família com 10 filhos. Exatamente, isso. Tinha porão na casa. E esse barraco era num canto do quintal e o banheiro era no outro canto do quintal. E o banheiro era um cubículo que o chão era de cimento, então quando caía água virava uma lama e não tinha água quente. E outra coisa que eu lembro muito também era uma fala assim, que tinha a carne da família e a carne da empregada, era uma comida separada. Então a carne que era comprada da empregada era uma carne de segunda. Várias outras coisas assim, que são difíceis de contar, são muito violentas. E, rapidinho, mas por que eu estou falando isso? Porque tinha lugares que o tratamento era pior ainda. Então a minha avó era reconhecida como uma pessoa boa, como uma madame, que era uma madame que tratava bem a empregada. Então, e dentro da sociedade brasileira, eu identifico, lembrando disso, que assim, eu acho que a minha avó, aí trazendo até o Fanon de volta, a minha avó tinha uma relação de afeto mesmo com aquelas empregadas, mas é uma relação de afeto mais ou menos como você tem com um animal de estimação.
Então, de novo, a desumanização do homem negro. Então, era uma relação de afeto, elas tinham alguma preocupação com aquelas empregadas, mas não é uma relação de afeto que você tem igual, exatamente, que você tem com outra pessoa humana. Então, elas eram colocadas numa classe desumanizada. Por isso que era legítimo elas não terem água quente, tomar banho frio no inverno, não comer a mesma carne. Isso era legítimo porque não era da mesma categoria. E o Então, é a dando carne. Eu já estou dando até carne. Já estou dando até carne. Então, é a desumanização. Quando o Fanon fala da desumanização, não é no sentido figurado. É a desumanização mesmo. Né? E é uma relação afetiva, uma relação de afeto. Assim. Acho que Roger depois Michelle. Desculpa, mas é muito rápido. É só para deixar uma recomendação de uma leitura. Eu não sei se vocês acompanham um quadrinho, mas tem um quadrinista que ele foi... Essa tirinha está toda de graça pelo Instagram dele. É o Leandro Assis e a Priscila Oliveira. Eles lançaram os Santos, uma tirinha de ódio, aí o ódio entre parênteses. Que é exatamente essa situação que a gente está falando. É uma família branca e eles têm vários quadrinhos que se relacionam. Eles estão com diversos dos quadrinhos. São várias famílias que eles vão acompanhando, cada um com um tipo de grupo de tirinhas. E esse dos Santos, em especial, foi sobre a relação de uma família, sobrenome Santos, né? Ele faz esse joguinho como se eles fossem os Santos, Santinho da situação. Durante a pandemia, a família toda branca, metida em, enfim, horrores até por cima da cabeça, e que traz para morar com eles durante a pandemia as empregadas domésticas, e aí a relação delas com a família que está entregando elas. É muito legal e tem um livro físico para comprar, mas ela é toda de graça pelo Instagram do Leandro. Vou contar para vocês. É muito maneiro de ler. Tem só uma cena aqui desse filme Que Horas Ela Volta, né, que no começo do filme ele tem essa coisa que ela vai receber a filha que vai, né, tá vindo ali para estudar, e aí a patroa é super fofa, né? Não, claro, pode vir. E aí quando a menina chega, ela fala, não, eu vou dormir nesse quarto aqui. Aí fodeu, né? Como é que ela tem que dormir no quarto de empregada? Ela vai dormir no quarto que tava vago na casa. Então, é isso, até a página 2, né? Da família, que sorvete da empregada. Que Brasil comprou sorvete da empregada. Então, essa coisa de separação da comida, para mim, foi muito marcante na infância. Que tinha a comida da família e a comida do empregado. Você vê, mesmo quando a pessoa, eu fico pensando, mesmo quando ela não é tratada dessa forma, minha mãe fez a Terezinha no ensino médio, Terezinha fez teologia na Santa Úrsula, né? Porque ela hoje é mestre, né, da Igreja Católica, lá, não sei o que, adora, não sei o que. E mesmo assim, você vê, não vai, não conseguia se sentar à mesa com a gente. Minha mãe morreu, ela não consegue ir para um outro quarto da casa, mesmo que não está. Não, porque eu tenho certeza absoluta que minha mãe amava mais a Terezinha do que os 3 filhos. Absoluta. Né? Mas assim, a relação não era de animal doméstico. Mas você vê que a coisa é tão entranhada que ela não consegue. Ela continua se sentindo como se fosse, né? Renata, acabou? Sim, eu só queria deixar essa. Valeu, Roger. Depois Michelle, depois Macaré. Gente, assim, às vezes eu fico contando essa história assim e eu me sinto mal. Acho que é estranho falar isso que eu estou falando agora, mas acho que a história que eu vou contar completa o que eu estava falando, e porque talvez seja uma das mais melhores. O Vitor estava falando sobre essa questão da empregada, e aí eu vou voltar um pouquinho na história. Nada disso eu passei, eu estou para minha mãe. E aí é um pouco. Eu acho, Vitor, que essa coisa da família que tinha empregada, achava que estava fazendo bem, era tão latente porque existia uma outra camada da população que estava numa situação financeira e pior. Exatamente. Então é melhor que ela esteja aqui dentro da nossa casa amparada, porque lá com a família dela, ela está passando por algo muito pior. Então a gente está fazendo o bem. Quando eu fui lá e peguei ela da família dela, trouxe ela aqui para morar com a gente,
eu tirei ela de uma pobreza maior. E aí eu falo, passando história, Campo Grande era um bairro praticamente rural. E até hoje tem um grande shopping lá na região onde a gente morava. Era a parte mais rural de Campo Grande. Então assim, escola mais próxima, quilômetros, né? E tinha aqui. Banheiro, não existia banheiro. Era no mato. Água, para tomar banho, era balde que se pegava no riacho próximo. E eu não estou falando de uma pessoa com 80 anos, estou falando de uma pessoa com 55 anos. Que teve isso na sua infância. Para tomar banho tinha que pegar no rio, ou ia logo no rio, tomava banho lá no rio, logo, cara. E essa pessoa com 10 anos, aí tem essa situação. Ou continua vivendo nessa miséria extrema, ou vai para casa de família. E aí, isso é tão estranho, é aquela coisa do você olhar para o professor e admirá-lo. A casa de família onde eu fui morar foi de um professor de geografia. E ali ela entendeu, era um professor de geografia e a outra, se eu não me engano, a esposa era uma professora de matemática. Mas eu não tenho certeza. Por que eu tenho certeza do professor de geografia? Porque ele foi meu professor. E assim, embora todo o sofrimento que ela passou, com 10 anos ela era a babá dos filhos recém-nascidos deles. Como é que uma pessoa de 10 anos é babá de alguém? Vocês foram mal saber, não pagam com a cara. Até o termo casa de família. Porque na casa dela não era uma família. A noção é essa. Mas assim, a casa dela era um local de tanta miséria, onde não tinha mãe, a mãe tinha morrido no parto do terceiro filho. Foi criado pela irmã mais velha, que aos 13 anos teve 10 irmãos para criar. Essa irmã aleijada. Um pai bêbado que maltratava os filhos. Então assim, eu fico pensando, e eu sei que essa história certamente não é a mais densa da população brasileira. Não é. Se a gente for pegar o que era passar 3 meses no Atlântico, tendo festas cair sobre você, essa história não é nada. Mas aí eu estou falando isso porque eu gostaria de falar. Por que as leituras do texto foram um soco na boca do estômago? Entendeu? Essa coisa da ama de leite, da pessoa que abre mão do seu filho para cuidar do filho do outro, eu enxerguei logo ali. Entendeu? Ela não largou mão de mim para cuidar de mim. Ela se obrigou a casar com 17 anos. Meu pai, não disse ele é branco, mas ele não foi um casamento diferente que pode passar, não é aqueles casamentos de homem mais velho. Os dois se encontraram na escola e casaram mesmo. E ele tem menos de mesma idade. E também fugindo da mesma situação de miséria extrema. Então os dois fugindo da situação de miséria extrema não tiveram mais essa condição. Mas eu vi outros primos meus sendo criados nessa situação. Da mãe não ter contato com ele. E aí eu penso, quantas crianças hoje também vivem assim, de não ter contato com a mãe, porque a gente continua perpetuando essa estrutura do trabalho doméstico. Essa estrutura do trabalho doméstico, ela é tão perdida. E aí se você olhar isso do ponto de vista macro, é isso que dá. Tem a estrutura que é meio que feita para preservar isso. E aí eu quero sair da história pessoal e fazer alguns links macros nesse sentido mesmo. Essa estrutura do trabalho doméstico ou da desumanização do trabalho do outro, ela é tão pesada porque esse garoto que na escola diz que não é preto, o André mesmo disse que está se autoprotegendo, mas ele está estatisticamente se autoprotegendo. Porque ele sabe que se ele for preto de verdade, a probabilidade dele morrer com 20 anos é maior do que a do que não é. Então ele precisa se convencer. Não, eu não sou preto porque na minha cabeça eu não vou morrer com uma... Mas é uma proteção psicológica. A questão de se a polícia vai ler ele como preto ou não. Mas pra ele, mas assim... Mas tem uma questão do comportamento social também, que na própria escola tem a história de se comportar como branco. Mas é isso... Que é esse preconceito que quando a própria Léa coloca. Mas isso foi... Se comporta como jeito. Mas isso foi sempre ensinado na minha casa. Tu não vai se comportar como preto não, tá?
Tu não vai se comportar como preto, não, tu se comporta direito. E assim, isso, enfim. Então assim, estatisticamente, essa questão essa coisa da ama de leite, ela é pesada, e aí eu já contei a história, eu vou mostrar por que ela é pesada pra mim. E desculpa trazer assim, mas eu acho que era necessário eu falar. E eu coloco isso como uma importância da escola enxergar isso. Quantas crianças estão na escola e não têm a participação dos pais por conta disso? E a escola trata aquele garoto como o filho sem mãe, aquele que se a gente chamar algum responsável na escola, o responsável não vem. Ah, é um largado que tem aí. A mãe tá nem aí. A mãe não tá nem aí. E a escola não tem essa visão. E aí eu falo do meu lugar de privilégio. Eram 3 filhos criados nessa condição próximas. Um, que era eu, que tinha pai e mãe. O outro, que era criado pela mãe dentro de casa. E um terceiro, que foi criado, estou dizendo assim, dos 3 da mesma faixa etária, tinham outras faixas etárias. E o terceiro, que era criado nessa condição da mãe que mora na casa de família. Qual desses terminou o ensino médio? Qual desses teve que fazer um EJA noturno para poder terminar o ensino médio? Qual desses tinha livro para estudar na escola? Enfim, então, no meu lugar de privilégio, eu vejo o quanto que isso foi importante na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um referencial para ver como isso impactou na vida educacional, dizendo da formação de pessoas, na vida educacional de uma pessoa que não teve. E quantas vezes, na hora da reunião com os pais, na escola, esse meu primo não tinha ninguém para mim. Você não tem que pedir desculpa. Você pediu desculpa. Eu ia falar isso aqui. Você não tem que pedir desculpa. Não, eu estou pensando, vocês estão falando aqui da relação doméstica. E eu fico pensando se não é tão cruel mais algumas meninas, amigas minhas, órfãs, sem pai, sem mãe, família branca, foi lá no interior, que não foi uma família só, não é uma vida só. Então pegou você, minha filha, e a menina sendo tratando de mãe, de pai, e sendo escrava da família, tratando, cuidando dos filhos brancos, né? E sem direito a nada, sem direito a nada. Porque tudo que a família tem é dos filhos legítimos. Entendeu? O estudo foi dos filhos legítimos, tudo dos filhos legítimos. Mas fala que é da família. Da família. É da família como o cachorro é da família. Sim. De uma certa forma. Isso. Aí uma delas se revoltou, uma certa idade, ele tinha uma loja, ela tinha que trabalhar na loja, ele para casa, se revoltou e sem salário. Né? Se revoltou, foi embora sozinha, não tem emprego doméstico, foi ficar no serviço e foi fazer a brincadeira e conseguiu mesmo. A família ficou toda na raiva dela. Como assim, que ingratidão é essa? Nós queríamos isso. Eu acho uma crueldade muito grande. A família da minha mãe não conseguia entender. A Terezinha chegou a trabalhar e ajudar, né, porque meu pai teve câncer, na escola da minha mãe. Tinha uma escola onde eu comecei a dar aula na vida, no médico, uma escola pequena, paga. E a minha mãe pagava um outro salário com ela, por causa do que ela fazia na escola. Né? E as irmãs ficavam enlouquecidas, aliás, sempre ficaram enlouquecidas com a forma que a minha mãe tratou, a Terezinha se tratou como da família de verdade. Não, você vai estudar, do mesmo jeito que dizia, não, você vai estudar também. Ah, mãe, eu não sei o que, mas isso aqui, não, eu mando os filhos lavarem não sei o que lá, e sempre cuidou, né? E eu vou repetir mais uma vez, mesmo assim, sempre se sentiu inferiorizado. É que a pessoa começa a se enxergar pelo olho do branco. Pela visão do branco que ele se enxerga. Então ele fala, esse lugar não é meu. Esse lugar não me cabe. E ela sentia também isso na família da minha mãe. Quantas vezes ela na rua, porque ela nunca falou pra gente, mas quantas vezes na rua ela foi hostilizada, né? Ou sentiu que nem você falou ali, que isso me mexe muito comigo, né? Que você entra no shopping, né? Numa loja,
né? E você escuta o cara falando lá, não sei o quê. Quantas vezes isso não aconteceu com ela também? E ela nunca relatou pra gente. Também tem isso. E quantas vezes acontece isso aqui, né? Dentro da universidade. Acontece. Ah, tá. Não, esse negócio não é meu lugar. A universidade tem maneiras sutis de dizer para as pessoas que aqui não é o lugar delas. A graduação não dá porta, viu? Eu fui ano passado, a gente foi comprar bacalhau. Minha mãe gosta do Natal, a mesa da minha mãe gosta. Ela faz 2 mesas enormes, sabe onde vai parar? Me chama. Então, Pode me chamar também. Falou em bacalhau, pode me chamar. então nós fomos comprar bacalhau numa moto lá e minha mãe gosta de escolher com ela. Então a minha mãe pegou 5 embalagens de bacalhau e botou numa cesta. Chegou um segurança e ficou do nosso lado olhando. Nossa. Tô quieta, né? Porque a minha mãe tem mais idade. Eu falei, não vou falar nada para minha mãe não ficar nervosa. Tô quieta, ainda falei, aí minha mãe ainda brincou, falou alguma coisa com ele. Eu falei, mãe, se preocupa não, que ele tá tomando conta da gente, não é? Aí minha mãe, você me levou na brincadeira, não tem. Pegamos o bacalhau. Aí ele se disfarçou assim, saiu, aí veio o rapaz do setor por aí. Pegamos o bacalhau, botamos na cesta. Eu ia comprar até uns pães que ele não comprou pra mim, nada de muito aborrecido. Aí saímos, minha mãe, vamos ali ver leite. Olha, falaram no rádio, o gerente lá do outro lado ficou olhando, tomando conta da gente no outro corredor. Cá, pobre Pedro, ele pode comprar bacalhau. Né? Simplesmente fui quieta, chegou danado do caixa. Aí minha mãe passou, a menina do caixa, olha, são 5 embalagens, tá? Minha mãe pagou, cheguei perto do gerente, falei, tem que ser nossas coisas. Aí ele, mas por que nós não temos costume? Vocês estão tomando conta da gente na loja toda. O senhor, por favor, registra a bolsa. E se minha mãe não tivesse ali, eu chamava a polícia. Mas para não constrenger minha mãe ficar doente, passar mal até de mim, eu deixei lá em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. Olha, o homem, não, senhora, a gente não tem esse costume, pelo amor de Deus, saiu. Simplesmente eu relatei isso ao PROCON. Uma queixa no PROCON. Isso é uma queixa no PROCON. Aí a loja respondeu que ele não tem esse costume, que não foi, aconteceu. Eu falei, gente, eu vou do professor comigo. E às vezes você, para poupar outra pessoa, você acaba acostumando. Eu falei, então deixa pelo menos a notificação à loja ter e vai mudar o comportamento. É importante fazer isso. Mas foi horrível isso. Então, eu sempre penso que de vez em quando tem um caso desse que estoura no caso da RJTV. Para cada caso desse que dá no RJTV tem 1000 Isso, exatamente. 1000 baixos. Tem gente que fica quieta. É assim mesmo, não é. Eu entrei na Líder, a minha filha com uma mochila, com um notebook, simplesmente falaram, mas eu escutei. Cheguei lá na portaria, abre nossa mochila, vê se te pegou. Olha, eu falei todas. Eles não, pelo amor de Deus, porque, gente, a gente vai ficar acertando é quanto? Não, e eles hoje em dia falam, não, pelo amor de Deus, por causa da lei do racismo. Porque senão nem falariam. Nem falariam. Tá? A história já está até de outra forma. Hoje em dia eles têm medo, se forem processados. É inafiançável. Eu ia comentar que o Vitor falou da faculdade, da pós-graduação e da graduação. Tem um livro da Adriane Cavalli, não sei se vocês conhecem, que é O Silêncio do Lar, O Silêncio da Escolar. E ela faz uma pesquisa na educação infantil. E ela vai nas escolas públicas de São Paulo, da periferia. E aí ela começa a observar que ela entra nas escolas, e é isso que estavam falando, assim, todos os alunos são negros. E aí os alunos que ficam em volta da professora são os alunos mais brancos. Mais claro, tem um degradê, tipo assim, aqueles alunos que são os alunos que a professora, né, aquela professora normalmente fica ali e tal. E aí o livro dela é sobre isso, assim. Então, tipo, na pré-escola, a gente já vê essa estrutura. Eu vejo aqui dentro da universidade tem muitas maneiras subliminares da universidade dar essa mensagem para as pessoas, inclusive na pós-graduação, que aí por que tem que ter cotas na pós-graduação? Porque o racismo não acaba
Na graduação. Michele, depois eu quero contar uma história da Inglaterra, não sei se eu já contei essa história da seleção, da classificação dos alunos. Tá, então vou falar rapidinho. Na Inglaterra, né, tem uma, que é bem na linha do que o André falou, tem a escola é separada, né, assim, é uma política, não sei se ainda é, mas na época que eu estudei lá, que foi 20 anos atrás dela, que é tipo turma A, turma B e turma C. E isso foi uma proposta da esquerda, inclusive, que era meio para ajudar os mais fracos a melhorarem. Mas não, mas lá é aqui era muito a turma 1, turma 2. Não, mas lá é do sistema educacional mesmo. Lá eles já vão direcionando quem vai para a universidade e quem não vai desde pequenininho. Então, o efeito que isso tem é isso. A probabilidade de um da turma C ir para a universidade é quase zero. Assim. Então, e essa separação, essa classificação dos alunos é feita numa idade muito baixa. Né? Assim, quando os alunos entram na escola, tem as pedagogas, como se fosse lá, que fazem essa separação, que avaliam os alunos sobre essa separação. E quando eu estava lá para classificar os alunos, quando eu estava lá na Inglaterra, eu estava num evento, assim, num congresso, e tinha um cara apresentando um trabalho que ele fez uma pesquisa com as pessoas que fazem essa seleção, com as pedagogas que fazem essa seleção, e aí apareceu só racismo. Né? E aí ele mostrou, aí ele falou isso, né, que era uma seleção que era muito mais baseada em classe social e raça do que em qualquer outra coisa. E na Inglaterra tem aí tem um monte de outros, não é só preto e branco, né? Tem indiano, né? Tem indiano lá, tem vários tipos de conflito racial, né? E tem uma coisa na Inglaterra que o sotaque é muito associado à classe social, mas aqui também é um pouco, mas lá é muito, assim, muito mais do que aqui. Tem o sotaque da working class, né, que é a classe, e tem uma maneira de falar que é da família real, que é associada à família real. Tem palavras, é uma coisa muito louca. Tem palavras que a família real não fala, tem umas loucuras assim, bizarras. E tem palavras que só a família real fala. E aí tinha uma fala que era assim, falas que era assim, esse menino é tão bonitinho, ele tem o sotaque da rainha, da Queen's Accent. E tinha falado assim, por que você botou isso na turma? Porque ele é lourinho, ele é tão bonitinho, parece um anjinho. Tinha essas falas assim, ele é lourinho, de olho azul, é isso. Mas é engraçado que isso lá é institucionalizado, né? Mas aqui isso acontece também. Nos Estados Unidos, essa questão da escola, a segregação, o que acontece? Nas regiões, em cada região é o imposto daquela região que vai para aquela escola. Então, nas regiões ricas, as escolas são fabulosas. Nas regiões pobres, as escolas faltam tudo. E aí você perpetua o sistema. Né? Mas o que eu queria trazer como contribuição, na verdade, eu comentei com você, né? Lá atrás, quando a gente leu esse texto do Lacan, eu li ali um monte de conceito da psicologia, da psicanálise, e que eu de fato não domino esses conceitos. Então, tem assim, mas eu estou vendo que ele tem muita coisa. Dessa vez, quando a gente pegou o texto do nome, disse, não, peraí, eu pedi socorro à minha cunhada, que é psicanalista, que é a da lista de psicologia aqui. Falei, Fátima, me ajuda aqui a entender isso, explica um pouco mais. E aí tem umas coisas nesse texto, então a contribuição que eu quero fazer é mais nesse sentido teórico, porque quando a gente lê, a gente fica com a sensação de que ali ela vai misturando várias coisas. Né? Tem palavras que ela coloca ali no meio, a gente não sabe muito bem por quê. Né? Como é que é isso? Como assim? A memória? Como é que a memória se opõe à consciência? Eu ia falar isso, tá? Pois é, tudo isso daí esclareceu para mim. Aí eu queria trazer para vocês um pouco disso, né? Que é porque, é o seguinte, a Lélia, como ela coloca ali no início, né? Ela escreve assim, né, na o que nessa identificação entre a cultura do dominador e o dominado, no caso do racismo no Brasil? E por que o mito da democracia racial cola tanto? Né? Ela vai discutir essas coisas, mas por essa perspectiva da psicanálise, né? E aí, dentro da ideia da psicanálise, né, todo mundo, quando você nasce, você tem como
como se fosse um vazio, uma coisa incompleta. O seu eu não está formado, e o teu eu vai se formar no contato com aqueles que vão cuidar de você ali naquele primeiro momento, e depois também ao longo da vida. Então, e aí ela fala assim, né? Tudo que você não consegue lidar bem nesse processo, que te causa algum tipo de desconforto, você recalca. E aí é isso. Então, quando a Lélia coloca sobre memória inconsciente, a memória é essa memória recalcada, que ela fala, só que essa memória ela não desaparece. Quer dizer, ela some do consciente, mas ela não foi apagada, ela está ali. Ela emerge de várias maneiras. Isso. E aí ela trouxe, né, que o Freud coloca aqui, inclusive, essas memórias, esse recalque, né, essas questões, elas se proliferam no escuro. É uma expressão que ele usou até não sei exatamente como aqui. Mas a ideia, então, é que essas coisas que geram esse sofrimento, na verdade, elas vão crescendo dentro do inconsciente. E a perspectiva que a Lélia vai trazer, né, que ela coloca ali em algum local, momento, ela diz que, então, quando a defesa dela é que a cultura brasileira é uma adolescente neurótica. E o racismo seria um desses sintomas. É isso que ela defende no texto, né? E como que ela coloca isso, então, né? Justamente, quando você falou dessas coisas que vão emergindo, que exatamente, né, porque a psicanálise trabalha os atos falhos, essas coisas assim que escapam, é o lixo, que se chama, que ela fala assim, agora o lixo vai falar. E aí ela faz essa, mas o interessante, repara, porque a psicanálise, historicamente, ela é usada para fazer análise do indivíduo, da situação de uma neurose individual. Também existe, né, os trabalhos do coletivo, mas é mais voltada para o individual. E a Lélia vai pegar e vai colocar isso para entender essa questão coletiva da cultura brasileira. E aí, ela usa essa questão, né, assim como essa memória, as memórias vão emergindo através desses traços, assim, esses sintomas que a gente considera que são lixo da nossa, o erro, que eu errei, putz, tem que apagar aqui, que eu escrevi errado, não queria dizer em mim, cara, pô, desculpa, foi o erro. Né? Mas vai emergindo, ela fala assim, então também os negros são lixo, não são reconhecidos, em geral não são validadas as experiências de beleza. É a memória que a gente quer apagar, que a sociedade quer apagar. Que na verdade foi apagada, mas fica o tempo todo vindo. Mas a gente está sempre tentando apagar, ela está assim. Exatamente. A luta é essa. Exatamente. E aí tem essa questão, então, essa neurose, né, ela vai aparecer através disso que ela chama de sintoma, que é racismo. E aí tem um trecho lá no texto da Lélia, que ela fala que é curioso, ela aponta essa contradição entre a gente naturalizar a miséria do negro no Brasil. É natural, tipo, aceito, mas ao mesmo tempo a gente diz, não, mas aqui não tem racismo. Então, é como se essa naturalização fosse um sintoma, né, dessa neurose que a gente tem ligada ao racismo, que vai se fundar lá no início da nossa... com a escravidão, com a escravização dos negros lá no início da nossa história, da nossa cultura, né, isso fica como uma marca ali e vai emergindo através dessa questão da neurose. E aí, assim, quando ela vai falar, por exemplo, da mãe preta, justamente, né, essa é a sacada da Lélia, né? Ela vai para o Lacan. O Lacan ele vai pegar muita questão da linguagem, né? E a ideia é que a gente se constitui na linguagem. E a partir da hora que, de fato, o cuidado com as crianças, em grande parte, sobretudo daqueles que tinham mais recursos, passa para as mães pretas, a cultura do Brasil, ela incorpora tudo isso, porque é daí que vem, é isso, a ideia da psicanálise, que marca o sujeito é quem cuida dele lá atrás. Então aí é aquela coisa que a mulata, ao virar mãe preta, ela passa a ser a mãe, e a mãe passa a ser a outra, né? Passa a ser, então, e aí ela é isso que ela chama de S1, né? Que na verdade ela não, Lacan, e ela vai trazer, que é um significante que te marca lá desde o princípio. Mas, peraí, eu tenho as coisas aqui. Então, essa ideia da apropriação cultural também, ela coloca lá, justamente quando ela vai falar que, então, a gente tem essa cultura. Por um lado é a cultura do samba, da umbanda, do não sei o quê, mas é de tudo isso do europeu, porque na hora que é chique, né? Como você falou, tem esse traço que é cool, é legal.
Mas na hora que o negro vai e diz, não, mas espera, isso aqui é nosso, aí tem aquela pasteira, isso é o que ela chama lá de nome do pai, que é uma figura do Lacan, justamente, que é aquele que separa a mãe do filho, né? O que vai marcar, permitir que o sujeito se crie como independente, autônomo, sem. Mas justamente então, quando o que ela questiona ali, né, é isso da gente precisar negar esse nome do pai, o nome do pai português, que é o que está marcando e fazendo essa separação na cultura. Eu quis trazer isso só porque eu acho que aquele texto ali, Deixa eu perguntar uma coisa, você está pegando essa parte aí da questão psicológica, né? Eu tentei entender, reler, porque é difícil, mas vamos ficar acostumado a assistir. Para mim também. Já fiz. É difícil. Por isso que eu falo, eu também estou começando essas leituras, tem um monte de coisa ali que eu não sei direito qual é a referência. Eu também, mas por isso que eu peço as universidades. Então, por exemplo, eu trago aqui para todo mundo também debater, né? Essa questão da culpabilização é relativa ao branco, o homem branco, não é isso que ela fala que é a culpa, né? Não, é do negro. Mas o que eu não entendi, a culpa de quem sente culpa. É, isso, exatamente. Todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. Tem uma coisa ali na história da essa dimensão também pro culpa branco. que marca todo mundo. Porque parece que eu vi também essa dimensão da culpa pro branco como se fosse assim, poxa, a nossa sociedade ela foi, o branco pensando, né? A nossa sociedade ela foi construída com todas essas características do negro, ela foi suja. Né? Por quê? Porque a gente delegou nossos filhos para elas cuidarem. Entendeu? Mas eu entendi também nesse sentido, entendeu? Pô, a gente delegou e elas passaram os ensinamentos para eles sujar os nossos filhos, entende? E nossa cultura. Mas o que ela traz aí, exatamente quando ela vai falar dessas questões, que a ironia que ela faz com aquele cara que escreve que não tinha amor, Exato. A questão que ela fala é que essa ideia do sujado, do agredir, está ligado, na verdade, ao desejar, ao desejo, justamente, que está escrito em todos, porque é parte da nossa construção desde o início, né? Através da linguagem, através da nossa cultura. Então, desde o princípio, na verdade, existe um desejo em relação à negritude, né? Inclusive do branco em relação ao negro, e que isso, que vem da mãe negra, de tudo aí, nessas histórias, mas que isso é recalcado. E aí sai como esse. E tem aquele endeusamento da mulata também, não tem essa questão que coloca também, ela coloca. Exatamente, aí é aquele momento que o que está lá recalcado pode sair, né? Exatamente, aí é a mulata, não sei o que, é uma levantigem. Que passava a língua portuguesa, passava também termos que foram sendo incorporados à língua portuguesa e que vem da... que ela fala preto gay. Exatamente, que vem são termos que foram incorporados. Não, mas não são os termos. Eu fui, quando eu li esse texto sobre a questão do preto, né, fui entender os cavídeos, né, que hoje tudo a gente vai buscar vídeo. Quais traços linguísticos que tem aqui, principalmente no Rio de Janeiro, o L. A pessoa que não consegue fazer o L no meio da sílaba. Isso é uma característica. É o Flamengo. E aí eu li ali, eu falei, gente, mas eu tenho que achar um vídeo me explicando isso melhor, porque a gente não entende nada. E aí, realmente, não tem esse fonema, né, nas línguas africanas, em algumas regiões. E ninguém da minha família, da minha mãe fala bem. É incrível, eles não conseguem. E eu achava, e assim, antes de ler o texto, antes de pesquisar. É ignorância. E aí eu ficava muito. E eu ficava, não, eu só pensei nisso agora. Mas assim, a gente acha às vezes que é questão de ter uma palavra em si, mas são formas de falar. E aí outra coisa que eu fui ver, o anasalado, esse S anasalado do carioquês, também aí já pro outro lado, uma herança portuguesa. Então, assim, como... Mas a gente fala, assim, se você for considerar uma culpa, a gente fala errado, todo mundo. A questão é que tem um errado. Que é aceitável. E tem um errado que é ignorante, entendeu? Essa que é a questão. E aí ela denuncia a lei, o português, dizendo, vocês
português também falam português. Mas assim, esse português, eu não consigo falar dessa forma, mas é interessante ver esse detalhe. O S, que às vezes a gente é criticado por outras regiões do Brasil, foi uma tentativa de incorporar algo europeu. O R, carioca, também tem a ver com questões europeias. Foi quando você teve a transição ali da França. Eu fico escutando, depois eu passei a prestar atenção no professor que é francês, do Gerard, e como ele puxa os R's ali. E a gente no Rio de Janeiro tem muito disso, né? Então assim, o R carioca pode, o S carioca pode, mas o R... Não é porcaria. Nós aqui falamos porcaria. Mas isso pode, porque isso é de herança. O que não pode é Flamengo. Não pode falar que é incrível. Isso. Mas aí só as heranças. Incrível. Mas as heranças africanas que são as únicas rechaçadas. E aí o interessante é que mesmo elas sendo sutis, mesmo que as pessoas não saibam da origem, ela continua sendo rechaçada. Porque como o João falou, quando você fala de palavras, você sobre a macumba. Não, acho que você que falou que apareceu no trabalho. Não, da origem, falou da macumba. Tinha a palavra macumba do sangue. Então, às vezes a gente rechaça a palavra, porque sabe o significado da palavra. Mas a coisa é tão incruada no nosso sentimento como cultura, que a gente muitas vezes não sabe de onde veio, mas aquilo continua sendo delegado a um local de exclusão. Não, e essa questão da língua, aqui dentro da universidade, mas estou pensando na que eu vivo mais não. Eu acho que porque uma das coisas assim, que a gente recebe alunos, e aí quando o aluno começa a falar do Flamengo, do incrível, o professor meio que diz assim, não, esse aí não vai virar, já nem... Exatamente, já coloca e acaba segurando mesmo, que é isso, ele vai sendo expulso, né? Assim, exato. Isso aí. Não importa. E ainda na questão da língua, eu acho que eu posso ir um pouco mais fundo. A língua escrita. Tem um amigo meu, ele está acabando agora com o PIBID e tem que entregar o relatório para CAPES. Ele está há muito tempo tentando escrever o relatório e não consegue escrever. Aí, esse final de semana, ele escreveu o relatório e me mandou. Porque ele falou assim, João, você é uma referência para mim, enfim, vê e lê o que você acha. Eu li. O texto estava tão formal, mas tão formal, que parecia que nem ele tinha escrito aquele texto. Porque ele não falou daquela forma. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, não é porque você está dentro da universidade que você tem que escrever assim. Você não lê os textos dos seus professores? Eles escrevem dessa forma? Aí ele, não. Mas é porque eu tô na universidade. E aqui dentro eu tenho que escrever dessa forma. Aí eu falei assim, não, você não tem que escrever dessa forma. Aí ele reescreveu todo o relatório e eu falei assim, não, agora tá bom. Porque estava mais fluido. Nossa, tinha palavra que eu tive que pegar o dicionário. Eu fiquei, gente, que isso? Tem uma aula que é assim, me parece, se você falasse comigo assim, igual você escreveu, eu não ia entender nada que você fala. Parece que uma questão vestibular do Vitor, que era para passar para uma curva. Pai, vem aqui que a categoria já está viva. Um negócio assim, a pessoa escreveu. Projetou 20 a 20, porque não ainda. Sobre essa coisa da formalidade, eu tive um certo impacto quando eu li esse texto da Lélia, porque ela usa termos assim, sacar, ela usa uns termos assim muito... Eu achei muito legal, cara, porque ela fala de uma forma, né, que é um linguajar... Parece que eu não estou nada. É até um desafogo, né? Está armada até eu ouvi uma história uma vez, que eu não sei se é verdade, tá? Que o francês, não sei se é verdade, mas ela serve como alegoria, de qualquer maneira. O francês é uma língua cuja escrita é muito difícil, né? Porque ele tem... tem muitas assim, maneiras diferentes de escrever o mesmo fonema, né? Às vezes é tipo, o X é O, aí não sei o que lá, é L, é O também, entendeu? De maneiras super rebuscadas, né? Assim.
Eu ouvi uma história que, em determinado momento da história, o francês, ele teve uma reforma ortográfica lá, que ele foi artificialmente complicado para ele ser segregatório, para colocar. Então, isso são... Eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que isso vai acontecer. Então, para colocar então, a língua é muito importante para colocar algo que é chamado de língua culta como uma coisa que é acessível só a um grupo. Então, aquilo que o Flamengo está fora da língua culta. Entendeu? Por que não é língua? Por que isso não pode ser falado assim? A língua é viva, né? A língua vai ser. O nome morreu lá em Minas, não sei o quê. E eu assustei. Eu assustei. E assusta alguém. E acabou isso. E foi até uma tese de doutorado de uma amiga minha, a Maria, que ela veio de Poços de Caldas, olha que doideira. Mineira, passou para cá, para o UFRJ, chegou aqui e escrevia sem os pronomes. Eu diverti, eu assustei. O Flamengo não é classificou, não é se classificou. Aí eu comecei a prestar atenção nisso. Em Minas, já tinha morrido em São Paulo, no interior, morreu completamente, ninguém fala. Aí eu comecei a ver que o Galvão Bueno não fala, o Flamengo classificou, não sei o que, mas se classificou. Às vezes fala tão rápido que a gente completa mentalmente. Isso já está virando quase uma nova coisa. Mas agora que você vai escrever, a língua é viva, cara. A minha mãe fala que a maneira certa de falar como o carioca fala. E assim, a gente vê muito assim, o nordestino fala errado, que é o sotaque, é isso, é usar o nome pronome, que não é variação linguística, né? Eu achava que era o William Bonner, que era o William Bonner. Não, mas... Boa definição. Mas tem muita... Então, isso que a gente está falando é um exemplo daquilo que eu estava dizendo, eu acho, que tem muitas maneiras sutis de falar para aquela pessoa que esse aqui não é o lugar dele. A outra coisa que eu acho que eu sou radicalmente contra, e eu falo muito isso na reunião de colegiado, é ter prova de inglês na seleção para pós-graduação. Eu sou completamente contra, eu acho que isso é um mecanismo... E eu vejo as desculpas que as pessoas usam na reunião de colegiado, eu sou o único que é radicalmente contra. Todo mundo fala, não, vamos botar uma prova mais fácil. Eu acho que não tem que ter, tem que estar escrito no edital, porque aí que é o simbolismo, né? O simbolismo da cota racial também é esse, você está escrito, é isso escrito. Então vai ter escrito no edital que não tem, que você não precisa, e não é verdade. E as pessoas usam argumentos assim, mas se a pessoa não souber inglês, ela vai usar o Google Translate. Qual é o problema? Ótimo. Se ela vai usar o Google e ela consegue ler com isso, beleza. Então aí que não precisa mesmo. Não usa. São ótimos. Então, aí os argumentos que tem sempre a branquitude, tem sempre umas desculpas assim. Mas essa prova é no meio do mestrado. É para seleção. Então, tipo assim, fala. E como não cobra a entrada, cobra ao longo, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você mexe se... Isso é para selecionar quem vai ser mestre e quem não vai. O Alexandre, que fez especialização, depois que fez mestrado com a gente, ele, para passar na prova de inglês, ele quase ficou fora. O cara foi seu aluno. Está lá no meu segundo, nós fizemos aula porque era um grupo que não sabia inglês, eu tinha uma base legal, não sei o quê. E aí nós pegamos uma professora amiga minha para dar, ele só sabia I love you. E pronto, e conseguiu passar na prova. Ele poderia ter sido mestrado, o cara com a cabeça que ele tem, né? O cara do inglês. Quase que ele ficou. Pois eu acho que... E o espanhol, o certo. Acho que o doutorado não tem essa opção. Fala que foi em livros para ver o que acontece contigo. Mas eu acho essa coisa marca o que é o inglês, né? Acho que é isso, né? Então, mas eu acho que isso, aí as pessoas têm uma argumentação, Yorubá, as pessoas têm uma argumentação assim, porque se a pessoa não souber inglês, ela não vai conseguir. Então ela já, quer dizer, com o argumento que ela não vai conseguir, ela já corta qualquer chance na raiz, né? Quer dizer, é o tipo... Vamos ver se ela vai conseguir. Deixa ela sair.
para sentar para ver se não vai subir. O tipo de argumentação é muito assim, é tudo. Mas vocês estão num programa que já tem, eu não sei como é que está a divisão agora do corpo docente, mas tem já uma perspectiva mais decolonial. Mas mesmo assim, eu sou o único que defendo sempre que isso venha à tona. Ninguém. Mas tem ainda? Nem sei. Não, por exemplo, no meu eu tive que ler artigos em inglês. Mas só isso. A minha prova Depende da próxima vez que a pessoa possa fazer a prova usando o Google para. a gente podia trazer que é dicionário. A gente pode trazer Todo mundo tem uma posição assim, contemporizadora. Fala assim, não, tem que ter uma coisa fácil. Eu falo categórico, eu faço questão de colocar na posição categórica. Eu acho que não tem que ter nada. Não precisa saber inglês para entrar no mestrado. Ponto. Eu acho que a gente tem que encarar essa verdade. A turma e a prova não era fácil. Não era não. Agora fácil, mais matemática, que é menos difícil, assim, uma parte toda de textos, né, mais pedagógica. Depois ela foi melhorando, mas eu acho que não tem nada. Já desestimula, né? Não, tem gente que nem tenta, né? Eles sabem. Por isso eu acho que é o simbolismo, a gente tá lá dizendo. O fato, mesmo que seja uma prova fácil, a pessoa não sabe. Então o fato de estar no edital, isso é uma maneira da universidade dizer para a pessoa que não é para ela tentar. Entendeu? Por isso que eu acho que é importante, a cota também, a importância está nessa, de dizer, tem um lugar aqui. Então está escrito, vai ter prova de inglês, a universidade está falando para a pessoa, não tente, porque aqui não é o seu lugar. Entendeu? É isso que está escrito quando está escrito prova de inglês. Exatamente. Falta alguma coisa em mim, né? Falta alguma coisa que não me faz ser, não sou merecedor. Não sou merecedor. Não, gente, uma coisa, um fato assim, um pouco relevante nessa história de esse local onde pertence, é incrível a gente pensar que aqui na PJ até 2010, o único transporte que vinha da Zona Oeste saía de lá de manhã, vinha para o hospital às 6 horas da manhã e fazia a sua segunda viagem às 8 horas da noite. Não existia linha daqui para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, quando você era da Zona Oeste, falava assim, não, mas então por que tu não foi para a rua? Não, eu não quero ir para a rua, eu quero ir para perto de Não, vai para a rua, vai perto. Não, eu estou aqui, eu passei para cá para estudar aqui à noite, tem que sair daqui 10 horas da noite, o que eu faço? É doideira. Então você anda por dentro da linha amarela e vai até a Brasil andando. Você vê amarela? Que era isso. É isso. E até hoje não é resolvido. Até hoje não, hoje já tem linha de ônibus. Hoje já melhorou. Por isso que eu falei que até 2010. Em 2010 surgiu uma linha de ônibus. Melhorou tudo. Não, tá tudo diferente. O dia de hoje são mas assim, até 2010 era isso. E aí para concluir, não, então vamos fazer assistência estudantil, vamos contemporizar. Vamos botar um ônibus que sai daqui de dentro e leva os estudantes até Bom Sucesso, que passa pela Brasil. Que horário o ônibus sai? 10 para as 10. Que horas acaba a aula? 10 para as 10. Como é que fala você? Para chegar no ponto do ônibus. 10 para as 10, mas na prática eu termino no máximo 9h30, né? Porque todo mundo sabe que sair daqui de noite Então assim, pra mim isso é explícito. Tá marcado, você que não é dessa região da cidade do Rio de Janeiro, você não faz jus a estar na FRJ. Se você quiser, vai para rural. Mas se você quiser mesmo, você vai andando. Exatamente. Se você quiser mesmo, você vai andando. Tem que se esforçar. Não, mas aí que é interessante. Eu confirmar o que o Vitor falou. Você vai dizer que ele não pode, mas deixa ele entrar, deixa ele provar que pode. Eu não sei dizer quantas vezes, mas que tinha que sair daqui andando. E sair daqui andando muitas vezes. Não precisa ir tão longe quanto a Zona Oeste. Se você cruzar, você está na maré e você é como se fossem 2 planetas de distância. E a questão que vocês estavam falando hoje, isso é um marcador que marca as crianças desde pequenininho.
Porque, por exemplo, minha filha, uma escola particular, tem lá um programa em inglês bilíngue. Só que não é de verdade, ou seja, mas eles não ensinam. Mas isso faz com que todo mundo bote seus filhos em curso de inglês. Eu não quero colocar a Nenê de inglês, eu tenho uma razão de obrigar de 10 anos a ir para curso de inglês agora. Porque ela vai precisar na vida dela, né? Espero que até lá eu já tenha convencido. Mas assim, eu vejo que existe essa filosofia na sociedade que tem Open English, não sei. Se você não souber inglês, você não é ninguém. A gente vive no Brasil com essa ideia de que se você não sabe inglês, você não é ninguém. Rapidinho, deixa eu contar só uma pequena história do professor, relacionada a essa questão da linguagem na universidade. Enfim, os textos, essa coisa toda, tem toda uma relação. Tem um professor bolsonarista lá na escola, uma coisa até meio estranha, né? Que ele... Esse efeito federal. Professor de quê? Biologia. E ele é radicalmente de direita. Ele é meio frustrado com relação à esquerda, ele já foi do PT, aí ele se frustrou, enfim. Ele tem todo um histórico de vida. E eu não gosto de ficar discutindo muito com ele porque ele leva muito para a questão pessoal, enfim. Só que ele falou assim, Marcelo, olha só o que está acontecendo com a universidade. Aí ele mandou um link. Ele mandou um link da apresentação da tese, né? Apresentação final da tese, né? Do rapaz que tese, ele se formou doutor em Educação em Ciências e Saúde, né? Aqui no FRJ. Aí ele falou assim, olha só, Marcelo, o que a esquerda está fazendo com a nossa universidade? Ela está transformando a nossa universidade nisso daí. Ela está apresentando a tese dele dançando capoeira. E ele só dançou capoeira. Aí ele botou aqui, até no Instagram para eu ver, olha, deixa eu ver o que é. O rapaz, ele fez a apresentação dele primeiro, né? A dança de capoeira, que é uma coisa da origem dele, e tem a ver com a tese dele. Né? Colocou lá vários dizeres, né? Quando ele dançava capoeira. Isso foi o início, na verdade, um prelúdio, na verdade, né? Da apresentação dele da tese. Né? E ele querendo, de certa maneira, denegrir é uma palavra que eu estou colocando, né? Relaxar realmente a apresentação da pessoa, porque ele se colocou nessa linguagem. Né? Essa linguagem, vamos dizer assim, para ele, que não pertence ao meio acadêmico. Então, na verdade, foi um prelúdio somente, né? E pelo que ele me falou assim, ó, só isso aí. Olha só que nossa universidade. Ele por acaso era dono para jogar? E não é? Depois eu vou mandar para vocês. Muito obrigado, cara. Porque quando você mandar eu gosto mesmo, mando. Pergunta pra ele, você leu até a banda, cara? Obrigado. Aí eu vi com a minha esposa falou assim, o rapaz está dançando para depois apresentar. Por isso que eu acho que a gente tem que trazer para dentro da academia. Por isso que eu falei que as músicas que eu trago aqui, elas são referências, não são alegoria, é isso, elas são um lugar, no mesmo lugar que os textos, assim, são coisas que nos ensinam coisas. Agora, nós como professores também não somos formados, né, para lidar com isso, né? Aí, espera a gente terminar a formação de professores, daqui a pouco. Você já está formado, São poucos, né? Claro. São poucos. Não, mas a gente não pode usar isso como argumento Não, também. é argumento. Dizendo assim. Mas tem que mudar a formação. Tem que mudar a formação. Sim. Mas, Isso então, não pode ter esquecido a eu queria- formação dos professores. eu queria só comentar antes de acabar falando das músicas, dessas que eu já falei que essas mulheres que eu coloquei aqui, eu coloco meio num lugar de orixá. Elas são meio orixás para mim. Assim, Clara Nunes, Clementina e Elza Soares. E em particular, a música que eu coloquei aquela Não Vadeia Clementina, de Partido Alto Clementina de Jesus. Essa aí. Hã? Essa eu achei que. Nossa, pegou. Porque acho que ela tem uma irreverência, porque o vadiar é crime, gente. Exatamente, é isso que eu queria falar, que é a questão do esforço, né?
Essa coisa tem que se esforçar. E a vadiar. Então essa música é muito revolucionária para mim, assim. Mas não vadeia, que eu disse, não, vou vadiar. Feita para vadiar, entendeu? Então, o crime da vadiagem, né, que era a desculpa que usavam para criminalizar a capoeira, para criminalizar tudo isso, era que era vadiagem, né? Assim. E a vadiagem demonizada, né, colocada num lugar de, né, de uma coisa, assim. E a hipervalorização do cara que é esforçado. Então o pobre tem que ser esforçado para ter um lugar, assim, né? Tem que andar até a linha vermelha, até a Avenida Brasil, não sei o quê. Então é isso. Exatamente, ela reverte e é por isso que quando eu vi lá quem ia dar a matéria, você sabe que eu sou teu fã, não vou nem contar a história, você para mim é quase um orixá também. E assim, quando eu vi, eu falei assim, eu uso essa matéria, mas eu tenho certeza absoluta, quando o Daniel falando ontem, é o Vitor mesmo que vai. Até eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que vai mexer pra caramba comigo. Eu tenho acompanhado o programa, mas eu acompanho as defesas, fico vendo. E aí, assim, é para mexer com a gente mesmo, né? Apesar de 1000 anos de magistério que eu estou fazendo, a gente está tendo sempre que ser, né, sacudido quando a gente está em sala de aula. É isso aí. Que bom, ele tem sempre que se colocar na disposição para ser sacudido. Né? Exatamente. E ficar no lugar de conforto. Né? Mas é isso. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu estava pensando nesse diálogo da Clemente com a Clara Nunes, né? Eu acho esse vídeo eu acho foda, assim. É o progresso, né? É o progresso. É o progresso, Tia. É isso? Aí ela fala um pouco de merda que o Paulo faz. Exatamente. Isso aí. Tem muito a ver com o que a gente vai discutir semana que vem, né? Que o progresso, tudo em nome do progresso. Que esses autores falam que tem uma idealização do progresso e qualquer genocídio é legitimado em nome desse progresso. Progredir para onde? Progredir para onde? É isso. Então valeu, gente. Obrigado aí. Até semana que vem.